Olá, pessoal! Essa semana, na nossa série sobre a reforma trabalhista, nós vamos começar os estudos sobre os danos extrapatrimoniais, em especial dos artigos 223A a 223G, que foram introduzidos à CLT pela Lei 13.467, que vai começar a viger agora, em novembro próximo, tá? Bem, quando a gente fala de dano extrapatrimonial, a gente primeiro tem que chamar alguns dispositivos relevantes na tratativa do tema, em especial o artigo 5º da Constituição e alguns dispositivos do Código Civil aplicados subsidiariamente aqui no nosso direito do trabalho. E aí, primeiro a gente passa pelo estudo desses dispositivos para depois a gente passar, então, a análise do que a reforma trabalhista alterou nesse sentido, tá? Em especial sobre a tarifação dos danos morais, dos danos extrapatrimoniais, pautado ali no critério de salário percebido pelo trabalhador ofendido, tá? Ou também pela própria empresa, porque há um dispositivo dentre esses artigos que prevê a possibilidade de reparação de dano extrapatrimonial à pessoa jurídica, tá bom? Bem, então vem comigo para a tela, porque a gente tem que relembrar aí o artigo 5º, incisos 5 e 10 da Constituição. Olha lá, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano moral, material moral ou à imagem, sendo invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. E aí eu trouxe 3 dispositivos muito utilizados por nós advogados trabalhistas do Código Civil, em especial o artigo 186, que prevê, né, que aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar dano a outrem, ainda que esse dano seja exclusivamente moral, comete o ato ilícito. E também comete o ato ilícito o titular do direito que ao exercê-lo excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. E aí, nesse artigo 187, a gente tem o que se chama de abuso de direito, né, que também configura um ato ilícito. E no artigo 927, encontra-se previsto que aquele que por ato ilícito, ali fazendo a remissão aos artigos 186 e 87, que a gente acabou de ver, aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. No parágrafo único do 927, a gente tem a previsão de que há obrigação de reparar o dano, e aí, independentemente de culpa, ou seja, prevê uma hipótese de responsabilidade objetiva, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar pela sua própria natureza risco para os direitos de outrem. Aí a gente tem a responsabilidade objetiva do agente que causar dano a outra pessoa, né, quando a atividade for, pela sua natureza, uma atividade de risco. Então, a gente vê, pela Constituição, a regra é a responsabilidade subjetiva, né? E no 927, parágrafo único, a responsabilidade objetiva quando se tratar de atividade de risco, tá? E aí, a CLT, no próximo slide, prevê, nos artigos 223A, 223G, uma nova forma de regulamentar os danos indenizáveis na esfera trabalhista, né? E aí a gente vai ver que pelo próprio caput do 223A, há, de certa forma, uma exclusão dos outros dispositivos quando impõe que sejam observados apenas os dispositivos previstos nesse título, tá? Bem, apesar, gente, de o Código Civil prever que que a reparação do dano deve decorrer de um ato ilícito, seja uma ação ou uma omissão, a gente tem que considerar que é possível também reparação de danos por atos lícitos, né? Imagine aí você está dirigindo, você é habilitado, tem a sua CNH, dentro dos limites de velocidade, não está mexendo no telefone, dirigindo ali normalmente.
E aí, por uma distração de segundos, de repente você olhou pela janela alguma coisa e aí bateu no fundo do carro da frente, que também estava dentro das normas de trânsito, nos limites de velocidade, não freou bruscamente, enfim. É uma atividade ilícita, estou dirigindo, obedecendo a legislação, né, o Código de Trânsito Nacional. E a outra pessoa também não cometeu nenhum equívoco ali durante a direção. Então, a lesão, o dano que eu causei ao seu carro, eu tenho que reparar, concorda? É um dano que decorreu de uma atividade ilícita. Então, não necessariamente somente atos ilícitos ensejam ali o dever de reparação, tá bom? No caso de haver um dano. Atos lícitos também. E quais seriam os danos indenizáveis, né? A gente tem aí os clássicos, né? O dano material, né, ou patrimonial, e aí a gente tem a lesão ao patrimônio auferível do ponto de vista econômico. É possível atribuir um valor àquele patrimônio que foi lesado, isso é muito simples. O dano moral, e aí a gente tem a lesão a aspectos imateriais da vida da pessoa, né? A gente tem que fazer menção aos direitos de personalidade, que não é possível atribuir um valor econômico para a honra da pessoa, para a intimidade, para a vida privada, né? Para a liberdade, enfim. São direitos inerentes à condição de ser humano. E aí há uma violação. Eu causei, imagine, um dano à honra de um colega de trabalho. Quando eu cometi, por exemplo, fiz um comentário no ambiente de trabalho que denegria a imagem do meu colega, né? Então, eu violei a honra dele no ambiente de trabalho. De repente, fiz uma piadinha em razão de algum aspecto físico dele, às vezes em razão da orientação sexual, da identidade de gênero, né? Que também a sexualidade constitui ali um ponto dos direitos de personalidade decorrente da vida privada, né, da intimidade, e expus isso no ambiente de trabalho. Então, eu causei um dano e eu não sei, eu não posso dizer, do ponto de vista econômico, o que o meu colega ofendido sente, né? Só ele é capaz de expressar a humilhação, a dor, o sofrimento, a angústia em razão da minha conduta lesiva, né? A honra e a vida privada desse meu colega. Então, é preciso que haja ali um sofrimento, uma humilhação, um constrangimento da outra pessoa em razão da minha conduta lesiva, tá bom? Também há o dano estético, né? E aí construído por jurisprudência do STJ. O dano estético há uma lesão ao aspecto físico da pessoa em razão ao padrão médio da sociedade. Então, qual que é o padrão médio? Que se tenha 10 dedos nas mãos e 10 dedos nos pés, né? Esse é o padrão médio da sociedade. E aí, de repente, eu sofri um acidente e perdi 2 dedos da mão direita. Eu sou destra, né? Então, o padrão é ter 8 dedos nas mãos? Não, o padrão é ter 10. Então, eu sofri um dano estético, em razão, imagine, de um acidente do trabalho, e aí perdi 2 dedos. Então, o dano estético, ele também deve ser reparado, porque eu perdi a harmonia do meu corpo físico em relação ao padrão normal da sociedade. Outro dano, gente, que tem sido muito levantado também na Justiça do Trabalho, é uma teoria que veio do direito civil e ganhou muita força aqui no direito do trabalho, é a indenização pela perda de uma chance, né? E se discute muito na doutrina e na jurisprudência qual seria a natureza jurídica desse dano, né? Se seria um dano material, se seria um dano moral, ou se seria um dano autônomo, né? O que se tem defendido na maioria dos casos, das discussões doutrinárias e jurisprudenciais, é que é um dano autônomo, né? É um dano que talvez pareça ali com um dano material, mas que não se enquadra nem no lucro cessante, nem no dano emergente, né? Por isso, ele seria um dano sui generis, porque ele teria características tanto de um dano moral quanto de um dano material. Porque na indenização pela perda de uma chance, o processo
né? Há um processo para que o sujeito alcance uma situação mais benéfica ou evite um prejuízo. E aí, por um ato de um terceiro, de uma outra pessoa, esse processo ele é interrompido. E eu perco a oportunidade, eu perco de forma irremediável a oportunidade de se alcançar algo mais benéfico, de evitar um prejuízo. Então, a indenização pela perda da chance não é indenizar o resultado final, porque eu não sei se eu alcançaria aquele resultado. Há chances reais e sérias de se alcançar, né? Até porque existe aí como requisitos da perda da chance que a chance seja real e seja séria, tá? Não seja mera expectativa. E aí, eu não indenizo o resultado final, porque eu não tenho certeza. A certeza reside na chance que eu tinha de alcançar aquele resultado. E é essa chance perdida que será indenizada, tá? Acontece muito na Justiça do Trabalho a perda da chance, quando, imagine, eu sou empregada, né, de uma empresa, recebo uma proposta tentadora de outra empresa, participo do processo de seleção e aí eles pedem minha carteira, meus documentos para assinar, e aí eu vou lá, peço demissão desse meu emprego atual para assumir o novo. E aí, quando eu pego a minha carteira, entrego os documentos, eles simplesmente não concluem a minha contratação. Então, eu perdi a chance de ter um emprego mais benéfico, inclusive perdendo ali, eu tive um prejuízo ao pedir demissão do meu emprego. Outra hipótese é nos casos da fase pré-contratual, né, da fase de seleção, do processo seletivo. Quando eu sou aprovada no processo seletivo e aí a empresa pede para eu fazer os exames admissionais, entregar os meus documentos, inclusive a minha carteira de trabalho. E aí eles não assinam, eles simplesmente interrompem ali o processo de contratação, depois que eu fiz todo o procedimento de formalização desse contrato, né? Não apenas ali o processo seletivo. Eu entreguei a minha carteira de trabalho para que eles assinassem. E aí eles não assinam, tá bom? E dentre, gente, as possibilidades de indenização por dano moral, existem 3 tipos de assédio, né, que geram a possibilidade de reparação por dano moral, que tem ganhado muito destaque, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Primeiro é o assédio moral, depois o assédio sexual e terceiro o assédio organizacional. O que acontece? O assédio moral, a gente tem a perseguição insistente, constante e reiterada, né, ao empregado, a fim de que essa perseguição force esse trabalhador a pedir demissão. Quando a empresa quer que aquele empregado saia da empresa, né? O empregador quer que ele saia da empresa, mas não quer mandar embora. Se ele pedir a demissão, as verbas rescisórias serão mais baratas. Então, começa aquela perseguição, aquela humilhação, constrangimento constante, reiterado desse trabalhador, para desgastá-lo emocionalmente e forçar que ele peça demissão da empresa. O que se tem construído aí, e isso muda muito, gente, de tribunal para tribunal. Eu fiz uma pesquisa bem ampla sobre decisões jurisprudenciais a respeito do prazo, né, para que se configure ali um assédio moral, e tem prazos que variam ali de 6 meses até 3 anos. Eu encontrei decisões do TRT 17, que é o TRT do Espírito Santo, que traziam ali um prazo, exigência de um prazo de 3 anos para dizer que ocorreu o assédio moral. E achei decisões no TRT 3, que é o TRT aqui de Minas Gerais, que tem prazo de 6 meses para dizer que ocorreu o assédio moral. Então, vai depender muito do tribunal o entendimento a respeito desse prazo. Então, oscila aí de 6 meses a 3 anos para se configurar o assédio moral. Mas a gente tem que concordar que o trabalhador assediado moralmente, ele precisa do emprego. E muitas vezes ele aguenta aquela humilhação ali porque realmente não tem em vista outro emprego. Ele precisa manter sua vida, o seu sustento e o da sua família. Então, ele precisa aguentar, ele vai aguentando, vai aguentando. Só que você não concorda que, às vezes, o assédio, ele é tão pesado, ele é tão intenso, que não se chega a 6 meses? A pessoa não consegue, né? Não vai aguentar chegar a 6 meses? Às vezes, já faz 4 meses ali de práticas e a pessoa já não está aguentando mais. Então, o juiz ele tem que observar
de acordo com as condições do caso apresentado, se houve de fato assédio moral e não necessariamente vincular a ocorrência de um assédio a um prazo, tá? E aí a gente vai ver que na reforma trabalhista, lá no 223G, há um dispositivo que tenta desconstruir as indenizações por dano, indenizações por dano moral decorrente de assédio, tá? Mas, então, o juiz ele tem que observar, apesar de existir aí essa oscilação de prazo de tribunal para tribunal, de 6 meses a 3 anos, o juiz tem que verificar, porque pode ser que o assédio tenha ocorrido num prazo inferior a 6 anos, a 6 meses, perdão, em razão da intensidade das características da perseguição, tá bom? O assédio moral, ele também tem 3 classificações. Vem aqui comigo. Ele se classifica em assédio moral vertical, ascendente, descendente e horizontal. O que é isso, professora? É assim, gente, ó. O vertical descendente é o de cima para baixo, tá? É do empregador ou seus prepostos contra o empregado. O ezinho é o empregado, o ezão é o empregador, tá? O vertical ascendente é o contrário, é o de baixo para cima, é do empregado, do ezinho, para o empregador. Então, aqui no descendente, eu tenho um superior hierárquico cometendo assédio moral contra um empregado. E no vertical ascendente, eu tenho o empregado cometendo assédio moral contra o empregador. Como que seria essa possibilidade aqui, ó? É o empregado que implica com o chefe, né? Fica implicando com o chefe, com o seu diretor, com o seu superior hierárquico. Já o assédio moral horizontal, eu tenho o assédio ele é cometido entre colegas de mesmo nível hierárquico, tá? Então, aqui eu tenho um empregado, outro empregado. E eles estão no mesmo nível hierárquico. Aqui, ó, no mesmo nível hierárquico. E um comete o assédio contra o outro. Normalmente, essa hipótese aqui, ela ocorre nos casos de competição mesmo, por metas, né, de desenvolvimento entre empregados. Então, há essas 3 possibilidades. 2 possibilidades verticais e uma possibilidade horizontal. Lembrando que o empregador, ainda na hipótese de assédio horizontal, ele responde, porque ele tem o dever de fiscalizar a prestação de serviços pelos seus empregados. Inclusive, fiscalizar como se encontra, como é essa relação entre os seus funcionários. Então, o empregador ele também vai responder aqui pelas indenizações em razão do assédio moral horizontal, tá? Porque ele tem a obrigação de fiscalizar a relação entre os seus empregados. Bem, outra hipótese de assédio que leva à possibilidade de indenização por dano moral é o assédio sexual, né? Que é uma situação muito séria que acontece nas relações de trabalho. O assédio sexual, gente, é quando o superior hierárquico ele utiliza a função ou o cargo, né, para obter favores sexuais da vítima em razão da subordinação que existe ali. O assédio sexual, ele também se classifica, né, em vertical, descendente, vertical ascendente e o horizontal. Tá? Mesma coisa lá do assédio moral. O descendente é o de cima para baixo, né? Aqui eu tenho o superior hierárquico, utilizando a função ou cargo para obter favores sexuais da vítima. Aqui é o contrário, aqui eu tenho o empregado cometendo assédio sexual
contra o seu empregador ou seu superior hierárquico, tá? E o horizontal entre colegas de mesmo nível hierárquico. Mesma coisa. Só que apenas o assédio sexual descendente configura crime, previsto lá no artigo 216-A do Código Penal brasileiro. Apenas esse daqui é crime, compõe um tipo penal. Os demais, apesar de não serem considerados como crimes, eles ensejam também a reparação por dano moral, tá? E nós veremos daqui a pouco que a reforma trabalhista, ela traz um dispositivo no artigo 223G que também pode dificultar a reparação de dano extrapatrimonial decorrente de um assédio sexual. Por quê, gente? O assédio sexual normalmente acontece às escuras, às escondidas. Né? Normalmente, a pessoa assediada, ela não vai sair contando para todo mundo que o chefe está cometendo assédio sexual. Ela, primeiro, tem vergonha daquilo que está acontecendo. Segundo, ela se sente coagida. Para manter a função, para manter o emprego, tem que prestar favores, serviços sexuais para o seu superior hierárquico. Então, há uma dificuldade de se fazer prova do assédio sexual, né? Justamente porque ela ocorre às escondidas, tá? Então, essa também é uma possibilidade, é um tipo de assédio comum que pode gerar ali uma indenização por danos morais. O terceiro tipo de assédio é o assédio organizacional. Poucos alunos, quando eu trato na sala, sabem do que se trata o assédio organizacional. O que é isso, professora? É quando os métodos utilizados pela empresa, os métodos de gestão, subjugam esse trabalhador, tá? E os métodos excedem, então, os limites do poder diretivo, né? Os limites da subordinação. E caracterizam uma gestão abusiva da empresa, né? É um abuso do direito, do poder de direção daquela relação empregatícia pelo empregador. Exemplo, como é que isso acontece? Quando a empresa adota como política a publicação de rankings de melhores e piores trabalhadores do mês. Quando a empresa vincula a remuneração individual aos resultados coletivos, né? Normalmente nas empresas que têm equipes, né? E um gerente, um diretor por equipe, que tem que bater altas metas. Então, normalmente vincula a remuneração individual aos resultados daquele grupo. Ah, bateu a meta? Bateu, então vai receber tanto. Não bateu a meta? Aí vai ser o salário mínimo. Então, tem essas políticas de publicação de ranking, de pagar a prenda depreciativa, né? Em razão de não bater metas, a gente sabe aí do caso, né, emblemático de uma grande empresa aqui no Brasil que obrigava as equipes, né, que não batiam as metas, o diretor da equipe tinha que andar ali de galinha, fantasiado de galinha, e os seus funcionários, os empregados que compunham aquela equipe, tinham que andar vestidos de pintinho. E aí, fantasiados de pintinho. Então, eles tinham que fazer a volta na empresa inteira, trajados dessa forma, e trabalhar durante toda a jornada fantasiados de galinha e de pintinhos. Tirando as camisetas com apelidos depreciativos, e a pessoa tinha que fazer a rota, né? Vestido com aquela camiseta. Enfim, isso é um tipo de política de gestão abusiva. Outro exemplo, metas excessivas e cobrança constante também excessiva, né? Quando o gerente fiscaliza pelo computador, manda mensagem fora do serviço, do horário de serviço, fica mandando e-mail, né, durante o período de descanso, vamos bater a meta, enfim. Isso é uma política abusiva da empresa. Isso pode gerar indenização por assédio organizacional, tá bom? Mas aí a gente também tem que pensar na hipótese de reparação de danos causados pelo empregado ao empregador, tá?
Como é que é isso, professora? A gente tem que ir lá no artigo, vem comigo para a tela, no artigo 462, parágrafo 1º da CLT, que prevê o seguinte: o empregador, ele pode efetuar desconto nos salários do empregado? Não, não pode, a regra é essa, exceto quando esse desconto resultar de adiantamentos de dispositivos de lei ou de contrato coletivo. E o parágrafo 1º prevê que no caso do dano ser causado pelo empregado, o desconto será lícito em duas hipóteses. No caso de haver previsão expressa, né, concordância expressa nesse sentido, ou na ocorrência de dolo do empregado. E aí, traduzindo esse dispositivo, a gente tem aí, ó, que se for dano causado ao empregador pelo empregado com dolo do empregado, não interessa se ele concordou, tá? Vai independer de concordância do trabalhador. Então, o empregador pode sim fazer descontos de parcelas indenizatórias para ressarcimento de dano. Se o empregado, porém, agiu com culpa, aí é preciso que haja autorização expressa desse desconto, normalmente em cláusula contratual ou em convenção coletiva, como é o caso da OJ 251, da SDI 1 do TST, que fala sobre os descontos, né, de valores referentes a cheques sem fundos recebido por frentistas, que é lícito o desconto desde que o frentista não observe as recomendações previstas em instrumento coletivo, tá bom? E aí, para a gente fechar essa primeira parte, a gente tem que falar do dano existencial, que é um também que tem sido levantado, né, discutido na jurisprudência e na doutrina, e a reforma trabalhista faz referência ao dano existencial. Como é que funciona o dano existencial? É quando há violação aos direitos fundamentais, né, do trabalhador, e essa violação, ela gera um prejuízo ao projeto de vida pessoal desse empregado, né? Ele começa a ser prejudicado do ponto de vista de integração social e familiar. Ou seja, ele trabalha tanto que ele não tem tempo de colocar em prática projetos de vida. E aí é preciso que o trabalhador demonstre efetivo prejuízo em razão desse dano existencial. Então, além daqueles requisitos, né, de ato ilícito do empregador, de nexo causal e do dano, né, aqui no dano existencial eu tenho que demonstrar um efetivo prejuízo causado pelo empregador ao empregado em razão da obstrução da inclusão social, familiar e política desse trabalhador pelo excesso do trabalho. Exemplos: jornadas habituais de 14 horas por dia. Durante todo o contrato de trabalho, imagine um contrato de trabalho de 5, 6 anos, o empregado nunca usufruiu do direito às férias, apesar de ter recebido, né, dobrado, imagine, surgir a obrigação legal de pagamento em dobro, né, das férias vencidas e não usufruídas. Essa dobra, ela é em razão do atraso no pagamento, né? E não pelo fato de ter sido suprimido o direito constitucional às férias, ao descanso anual, tá? Então, o dano existencial vai incidir nesse aspecto de ter sido suprimido por um ato ilícito do empregador durante todo o contrato de trabalho, o direito do empregador descansar, dele realmente parar a prestação de serviço uma vez durante um período após 12 meses consecutivos de trabalho, né? E a dobra é uma punição pelo atraso do empregador, tá bom? São coisas distintas, tá? E aí a lei, e aí eu queria que você me acompanhasse aqui, a Lei 13.467, ela traz, né, alterações, traz um título novo aí, o título 2A, que versa sobre os artigos 223A e 223G sobre o dano extrapatrimonial. Olha aqui o que diz o 223A. Que quando se tratar de reparação de dano de natureza extrapatrimonial, decorrente de relação de trabalho, serão aplicados apenas os dispositivos desse título. Opa! E a Constituição? E o Código Civil? Não é? Como é que vai ser? Vou aplicar só esse título e vou excluir as próprias normas constitucionais? Não é possível isso, né, gente? Uma norma infraconstitucional não pode fazer uma previsão desse aspecto. 223B traz ali, né,
a possibilidade de reparação por dano moral ou existencial. Então, aí o dano existencial sai da doutrina e da jurisprudência e passa a ter uma previsão legal, tá? Então, a CLT reformada passa a prever a possibilidade de reparação por dano existencial. O 223C traz quais são os bens juridicamente tutelados da pessoa física, né? Honra, imagem, intimidade, liberdade de ação, autoestima no sentido de saúde, bem-estar mesmo, né? Social, pessoal, enfim. A sexualidade, a saúde, tanto física quanto psíquica, lazer e integridade física. Eu grifei sexualidade porque a minuta da medida provisória propõe uma alteração nesse dispositivo. Daqui a pouco a gente conversa sobre isso, tá? O 223D traz os bens juridicamente tutelados da pessoa física, né? Imagem, marca, nome, segredo empresarial e sigilo de correspondência. No próximo slide, a gente vê o 223E, né? Que todos os sujeitos responsáveis pelo dano serão responsabilizados na proporção de sua ação ou de sua omissão. Ok. O 223F nos traz aí que é possível cumular pedido de indenização por danos materiais, né, decorrentes do mesmo ato lesivo. E aí a gente pode lembrar, por exemplo, das indenizações por acidente do trabalho, né, que o mesmo fato pode gerar um dano moral, um dano estético e um dano material. Imagine que o trabalhador acidentado no trabalho, ele teve uma mão amputada, né? Então, o período que ele vai ficar afastado, ele está tendo prejuízo, ele teve prejuízos efetivos, os danos emergentes, com despesas médicas, e os lucros restantes dentro aí do dano material, que é o que ele vai deixar de ganhar, né, em razão daquele afastamento pelo acidente que ele sofreu, os salários que ele vai deixar de receber, né? O dano estético, que é normal que se tenha duas mãos, né? Então, a harmonia física desse trabalhador foi comprometida, então também é possível reparar. E os danos morais, imagine aí que o abalo moral desse trabalhador por ficar afastado. Imagine que ele era arrimo de família, ninguém mais ali trabalhava na casa, ele sustentava a sua família, e aí, de repente, um filho vai ter que começar a trabalhar, né, para começar a ajudar em casa, porque ele não tem mais condições, né, de bancar, em razão, imagine que a atividade que ele exercia necessitava especialmente das mãos, né, às vezes precisava das mãos para exercício daquela função específica. Então, todos esses danos podem ser reparados. E aí, volta comigo aqui para a tela, que a gente vai começar a ver esse artigo 223G, que no fundo me incomoda bastante, não só a mim, mas a vários professores e estudiosos do direito do trabalho. Quando o juiz for apreciar o pedido de indenização por dano extrapatrimonial, ele tem que considerar os itens seguintes. Primeiro, a natureza do bem que foi o bem jurídico tutelado. Ok. Segundo, a intensidade do sofrimento e da humilhação da pessoa. Será que o juiz ele vai conseguir verificar por si a intensidade da humilhação da pessoa? Enfim, tem que observar a possibilidade de superação tanto física quanto psicológica. Reflexos pessoais e sociais da ação, a extensão e a duração dos efeitos da ofensa, as condições em que ocorreu a ofensa, o grau de dolo ou de culpa do agente infrator, a ocorrência de retratação espontânea, o esforço efetivo para minimizar a ofensa, e aí eu grifei 2 em vermelhinho que me incomodam. O perdão tácito ou expresso, o grau de publicidade da ofensa e o 11 aí, a situação social e econômica das partes envolvidas. Por que eu grifei o item 10 e o item 12? No item 10, diz que o juiz ele tem que considerar o perdão tácito ou expresso para fins de determinação de indenização. Tá. Mas no assédio moral, a conduta tem que ser reiterada e constante, não tem? Normalmente, o empregado, ele atura aquelas humilhações, aquela perseguição no emprego, porque ele precisa do emprego. Então, quando ele sofre essa perseguição e ele não reage, ele fica caladinho ali, aguentando aquilo porque ele precisa trabalhar, é perdão tácito.
se o empregador comete um ato ilícito de perseguição constante a fim de forçar um pedido de demissão desse empregado, e isso de forma habitual, reiterada e constante, e esse empregador se cala, a partir de agora, isso aí, esse se calar é um perdão tácito. Ou seja, vai dificultar a reparação por dano moral em decorrência de assédio moral. Porque o empregado que se cala, fica ali aturando para manter o emprego, né, esse não falar nada é um perdão tácito. O inciso 12, que fala do grau de publicidade da ofensa, eu lembrei do assédio sexual. O assédio sexual é algo que acontece às escondidas, concorda? Se ele acontece às escondidas, como é que é possível considerar a indenização pelo grau de publicidade da ofensa? Se o assédio normalmente não é público, né? Então, isso vai dificultar as indenizações por reparação, né, pelo dano moral sofrido em razão do assédio sexual. Como é que o empregado ou a empregada assediado sexualmente vão poder basear sua indenização aí, até pela dificuldade da prova em relação a esse grau de publicidade da ofensa? Porque a ofensa normalmente não é pública quando se trata de assédio sexual. É ali entre, né, o superior hierárquico e o empregado ou empregada assediados. Então, eu enxergo nesse inciso 12 essa dificuldade de viabilizar, né, esse empecilho colocado pelo legislador à indenização pelo dano decorrente do assédio sexual. Vem para cá, para o parágrafo 1º, a gente já está terminando aqui o artigo 223G, que se julgado procedente o pedido, o juiz tem que fixar a indenização a ser paga a cada um dos ofendidos, e aí ele tem que basear em um dos seguintes parâmetros, e não é possível cumular, tá? Aí, o legislador gradua as ofensas em natureza leve, média, grave e gravíssima, não coloca como que será essa graduação, né? O que será uma ofensa de natureza grave? Uma amputação de 1, 2 dedos, gravíssima, um óbito, um acidente fatal com óbito. Esse parágrafo 1º não traz aí esses parâmetros, né? E aí determina, ele tarifa. Se natureza leve até 3 vezes o último salário contratual do ofendido, natureza média até 5 vezes, grave até 20, gravíssima até 50. Note, gente, que esse critério utilizado pelo legislador de tarifar o dano extrapatrimonial a partir da natureza da ofensa em razão do salário contratual viola o princípio da isonomia em relação ao trabalhador que ganha menos. Então, imagine que 2 trabalhadores na mesma empresa sofreram um acidente do trabalho e tiveram um dedo amputado. Os 2 destros tiveram um dedo indicador amputado, certo? Um ganha R$1.000, o outro ganha R$10.000. O dedo de quem ganha R$10.000 vai valer mais do que o dedo de quem ganha 1.000. Entendeu? Então, esse dispositivo, ele viola o princípio da isonomia, tá? E também da dignidade da pessoa humana, e a gente vai conversar daqui a pouquinho. Vem aqui comigo para o parágrafo 2º e 3º. A pessoa jurídica, se for ofendida, também poderá ser indenizada. E o parâmetro será o mesmo estabelecido no parágrafo 1º, em graduação de ofensa leve, média, grave ou gravíssima, só que aí vai ser em relação ao salário contratual do ofensor. E aí o parágrafo 3º também me incomoda demais, porque diz que na reincidência entre partes idênticas, o juízo poderá levar ao dobro o valor da indenização. Ou seja, esse parágrafo 3º, ele beneficia, gente, os ofensores contumazes, né? Que são normalmente as empresas que são demandadas assim, constantemente na Justiça do Trabalho por violar direitos trabalhistas, mas exige que, para elevar ao dobro, tem que ter identidade entre as partes. Então, tem que ser mesmo empregador e mesmo empregado. Então, os contumazes aí que praticam a mesma ofensa em relação a vários trabalhadores não teriam aí esse caráter punitivo da dobra do valor da indenização, tá? E aí, o que acontece? A minuta, né, da medida provisória para alterar a Lei 13.467, antes da sua entrada em vigor, agora em novembro,
propõe algumas alterações em alguns dispositivos, né, da reforma trabalhista. E o título 2A, sobre danos extrapatrimoniais, também é objeto dessa minuta da medida provisória. O primeiro que se propõe alterar é o 223C, né, que traz os bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa física. E aí troca a nomenclatura sexualidade para incluir gênero e orientação sexual. Porque o próprio STF já se manifestou, né, que o termo sexo ou sexualidade inclui identidade de gênero e orientação sexual. Esse ponto foi interessante. 223G propõe alteração no parágrafo 1º, que a gente acabou de ver, sobre tarifação dos danos. Continua a graduação entre natureza leve, média, grave e gravíssima. A proporção também continua a mesma, até 3, 5, 20 ou 50 vezes, perdão. Só que o valor aqui passa a não ser mais o valor do salário contratual do ofendido, mas sim o valor do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. E aí isso serve como uma forma de colocar num mesmo patamar, quando a lesão for a mesma, nas mesmas condições, o trabalhador que ganha menos e o trabalhador que ganha mais. É o exemplo aí dos nossos dedinhos amputados no trabalho, né? De quem ganha 1.000 e de quem ganha 10.000. Então, qual que é o valor do limite máximo dos regimes de previdência hoje? R$ 5.531,31. Então, eu vou tomar esse valor máximo para tarifar aí a indenização. O parágrafo 3º que eu comentei com você, e aí a gente muda de página na tela, é o parágrafo 3º, né, que na reincidência de qualquer das partes, aqui não mais entre partes idênticas, e aí isso traz os ofensores contumazes a possibilidade de elevação ao dobro do valor da indenização. Mas o que é considerado reincidente? Aí a minuta traz uma proposta no parágrafo 4º, né, de trazer um limite temporal para se dizer quem é o agente reincidente. Olha aqui comigo, vem aqui para o quadro, porque eu vou fazer um esqueminha para explicar para você como que será considerado caso, né, essa medida provisória passe a tempo e passe dessa forma que foi publicada. Vai ser o seguinte, o empregador ofensor foi condenado, certo? A condenação, vamos imaginar que hoje é dia 10/12 de 2017. Aí imagino que já está em vigor a Lei 13.467 com essa alteração proposta pela minuta, né, da medida provisória, imagine lá que passou. Então, o trânsito em julgado do acórdão condenatório aconteceu nessa data. A partir daqui, tem 2 anos. Nesses 2 anos daqui para frente, se o empregador cometer a mesma ofensa, tem que ser a mesma ofensa praticada anteriormente, aqui ele será considerado reincidente, tá? Aqui ele é considerado reincidente. Se, porém, essa mesma ofensa acontecer 2 anos e 1 dia depois da data da condenação, do trânsito em julgado condenatório, aí ele não será considerado reincidente, tá? Ele será considerado reincidente se acontecer dentro desses 2 anos após o trânsito em julgado do acórdão condenatório, tá? Se a mesma ofensa acontecer 2 anos e 1 dia após o trânsito em julgado, aí ele não será considerado reincidente, tá bom? Então, essa aí é a limitação. Aí vem aqui para a tela, porque no parágrafo 5º, também proposto aí pela minuta da medida provisória, é o disposto, aquela tarifação, né, com base em valores, do valor máximo, né, não vai acontecer nos casos de danos extrapatrimoniais decorrentes de morte. Até porque, gente, antes de ser publicada, né, essa minuta, o que acontecia? Muito se criticou a respeito desse dispositivo do parágrafo 1º do 223G da lei, porque o que seria gravíssimo seria uma morte, né, no trabalho. E aí indenizar os danos decorrentes dessa morte no trabalho. Concorda? E aí colocaria valor à vida humana. E aí vem a minuta da medida provisória que foi publicada
e diz no parágrafo 5º do 223G que não. Nos casos de danos extrapatrimoniais decorrentes de morte, não é possível aplicar o parágrafo 1º. E isso é razoável, né? Porque a vida humana ela não tem preço. E aí caberá ao juiz verificar ali as condições de que essa morte aconteceu, né? A questão da culpa, né? De verificar a ilicitude do ato do empregador que levou ali aquele dano ao empregado com a consequência morte, tá? Bem, a gente não sabe quais serão as cenas, né, dos próximos capítulos, mas a gente conseguiu ver como é hoje, né, a partir da análise constitucional, do Código Civil, e isso aplicado ao nosso direito do trabalho, e a gente conseguiu ver como é com a Lei 13.417, que ainda não entrou em vigor, né? Mas há essa minuta da medida provisória com o objetivo de alterar alguns pontos antes que ela entre em vigor, né? Então, vamos ver o que vai acontecer, mas de logo você já sabe qual é a abordagem com a reforma trabalhista do tema danos extrapatrimoniais, tá bom? Se gostou da aula, dá um like aqui, deixa seus comentários, siga-nos lá nas redes sociais aqui do lado, tá? Instagram, Periscope, Facebook, estamos lá também disponíveis para vocês, tá bom? Então, semana que vem tem mais aulas sobre a série especial e da reforma trabalhista. Contamos com vocês. Até mais, bons estudos!